Bom, então, a gente terminou na aula passada, na semana passada, a parte de análise integral, que a gente fazia um estudo global, né, do escoamento, um estudo global das leis físicas, sem se preocupar muito com os detalhes pontuais que aconteciam no escoamento. Agora, o que a gente vai fazer, dentro desse contexto, né, de análise diferencial, é justamente pegar elementos diferenciais do fluido, porque aí a gente vai conseguir fazer toda uma análise do campo do escoamento. A gente vai conseguir analisar a velocidade ponto a ponto, pressão ponto a ponto. Tá? Então a gente consegue... não sei o que está acontecendo aqui, que eu tenho que permitir todo mundo agora. Deu algum tilt. Bom, vou deixar o mouse ali já em cima do permitir, quando a pessoa entrar. Bom, se bem que depois eu vou ter que voltar com ele aqui para a apresentação, não tem muito jeito. Então, o que a gente vai fazer é uma análise ponto a ponto, tá, do escoamento. Essa é a ideia da análise diferencial. E aí, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, é o capítulo 5 do Fox, e no capítulo do Sengel é o 4 e o 9. São os capítulos que eu tirei essa parte agora, né? Toda essa apresentação aqui que eu fiz em PowerPoint, eu tirei dessas duas partes aqui do livro. Daqui para trás, né, eu não mostrei isso, porque, na verdade, conceitos fundamentais, a parte de análise integral, a parte introdutória, eu peguei um pouquinho de cada livro. Assim, todos aqueles livros que eu mostrei lá no começo do curso, eu acabei usando todos. Mas aqui nessa parte não, eu só usei o capítulo 5 do Fox e o 4 e o 9 do Sengel, que é esse cara aqui. Tá? Bom, já falei isso. E aí aqui, ó, é um exemplo, né? Então a gente poderia analisar o efeito global de sustentação em uma asa, usando análise integral, né? Mas não a distribuição de pressão que produz essa sustentação. Tá? Então, isso daqui o que ele está dizendo é o seguinte, né? Você tem a asa do avião lá, e aí o ar escoa em volta da asa, e aí esse escoamento aqui, ele provoca uma sustentação. Ele provoca uma sustentação que faz os aviões subirem, né? Então a gente consegue, com análise integral, fazer um volume de controle em torno da asa, analisar as velocidades na superfície de controle que entra e na superfície de controle que sai. Na verdade, aqui eu fiz antes, né? Tinha que pegar a asa inteira aqui. E aí saber qual é o resultado líquido da sustentação. Mas a gente não consegue saber, por exemplo, as pressões ponto a ponto aqui embaixo e as pressões ponto a ponto ali em cima. Tá? A gente só consegue fazer isso com análise diferencial, que é o que a gente vai ver agora, essa análise ponto a ponto. Então, outro exemplo também, aí dentro desse mesmo contexto, é o efeito de força gerado pelo vento numa antena parabólica, por exemplo. Né? Então, a gente tem aqui uma antena parabólica e o vento atingindo aqui a antena parabólica. E aí, a tendência aqui, né, a força que o vento exerce na antena parabólica é fazê-la tombar, certo? Fazê-la girar aqui, né? Existe uma componente horizontal, que foi um pouquinho demais ali, né? Existe ali uma componente, deixa eu não ficar errado aqui. Existe uma componente horizontal aqui, né? E uma componente vertical da força. Certo? Então, a componente horizontal tende a tombar essa antena parabólica. E aqui é a resultante, né? Esse F atravessado aqui é resultante. Então, para a gente fazer essa análise, a gente pode desenhar um volume de controle, que é o que está aqui, ó, a linha tracejada, né? Em torno de todo o dispositivo, e fazer uma análise integral. Que aí, lembra, né, com a variação da quantidade de movimento linear, a gente consegue saber ou relacionar com a força que o ar exerce
nessa antena parabólica. Mas a gente não tem nenhum detalhe das pressões em x, y, né, em cada ponto aqui, ó, certo? Em cada ponto da antena, em cada ponto do escoamento, inclusive, né, em cada x, y aqui, né, do escoamento. O que a antena, o que esse dispositivo aqui, como que ele perturba o escoamento em termos de pressão e velocidade, por exemplo. Com análise integral, a gente não... Quer dizer, a gente trata como se fosse uma caixa preta, né? Entra velocidade numa certa direção, sai velocidade numa outra direção, quanto que isso se relaciona, como que isso se relaciona com força, né? Agora, se a gente quiser saber, aí eu fiz tudo colorido aqui, eu não sei se ficou muito poluído, mas se a gente se a gente quiser saber o detalhe do escoamento, a gente precisa da análise diferencial. E aí, qual é a ideia, né? A aplicação da análise diferencial, né, de equações diferenciais do movimento do fluido. Então, aqui é uma palavra-chave, né? Então, a gente tem um conjunto de equações diferenciais que regem o movimento do fluido para todos os pontos em uma determinada região, é claro, né, que a gente não consegue fazer isso para o universo inteiro, porque a gente não tem nem capacidade computacional, né, e nem interesse também em muitas regiões, uma análise tão extensa assim, né, do campo de escoamento, tá? Então, são as palavras-chave aqui da ideia da análise diferencial. Beleza? Eu vou dar um minutinho aqui, ó, para reflexão. Então, ó, a aplicação das equações diferenciais do movimento do fluido para todos os pontos de uma determinada região do campo do escoamento. Então, um minutinho só para vocês refletirem nessa frase aí. Certo? Então, o que a gente tem, olha só, isso na prática é o que está mostrado na figura aqui embaixo. Ó. Antes a gente tinha, num volume de controle, o que eu estava chamando de caixa preta, né? A gente não via o que acontecia dentro do volume de controle, a gente via o que entrava e o que saía, né? Lembra que todas as análises que a gente fez, energia, princípio da quantidade de movimento linear, angular, elas se baseavam simplesmente nas propriedades na fronteira, né? Na superfície de controle, tá? Agora, o que a gente vai fazer é uma análise, efetivamente, para todos os pontos aqui, ó, né? É o que está aqui em vermelho, ó, todos os pontos, tá? De uma determinada região, né? Aqui a região de interesse, é o escoamento em torno da antena parabólica. Então, só com essa análise que a gente, por exemplo, consegue perceber como que as linhas de corrente se comportam. Então, a gente está vendo uma linha de corrente que é um pouquinho afetada aqui, que está um pouquinho mais longe, né? À medida que a gente vai chegando perto do sólido, essas linhas de corrente vão adquirindo um comportamento diferente, mas a gente só consegue saber o detalhe disso fazendo análise diferencial. Aí a gente tem uma aqui que contorna, vem aqui, ó, e inclusive volta. Aí a gente tem uma zona, uns vórtices aqui, né, que são essas recirculações aqui, ó. Certo? Aqui também, ó, tem uma que vem, ela faz um redemoinho ali, ó, um vórtice ali, tá? E isso a gente consegue analisar a força exercida pelo fluido na antena, fazendo uma análise diferencial também, integrando a pressão ao longo de cada elementozinho de área aqui, tá? Tá, então já falei isso. E aí, ó, só uma comparação, né? A análise diferencial, ela pode ser pensada como milhares de volumes de controle infinitesimais, empilhados lado a lado, uns em cima do outro, na região de interesse. Tá? Então, a gente tem aqui o volume de controle, a gente quer saber detalhadamente o que acontece no escoamento, e aí o que a gente pode fazer? Né? Pegar esses volumes de controle e diminuí-los. Fazer um volumezinho de controle aqui, ó, desse tamanho, tá? Do lado de um volumezinho de controle, do lado de um volumezinho de controle. Então, a análise integral vai voltar aqui também, porque é isso que a gente vai fazer, tá? É justamente essa estratégia,
aqui. Então, a gente vai usar o que a gente viu lá em análise integral aqui também para chegar nas equações que governam o movimento detalhadamente, né, em torno do dispositivo. Tá? E aí tem muita aplicação, né? Fórmula 1, então os carros hoje em dia, nenhuma equipe de Fórmula 1 projeta carro sem usar CFD. Agora, tão importante quanto CFD são os dados experimentais. Eu lembro que teve uma temporada, não sei se foi 2010, e eu também não lembro a equipe, porque já mudou muito de nome, né? As equipes já mudaram muito de nome. Ela não tinha dinheiro, grana, para fazer teste em túnel de vento. Então, o carro foi todo projetado em CFD e eles não fizeram, não levaram nunca para fazer testes, né? Então, os primeiros testes experimentais do carro foi na pista, e aí, claro que foi um desastre, né? Então, se o CFD ele permite analisar de forma, vamos dizer assim, relativamente fácil, né, sem precisar ficar fazendo experimento, e você consegue mudar parâmetro, por exemplo, você não precisa ficar construindo diversas geometrias de aerofólio para saber qual que vai dar maior empuxo, né, para baixo, a maior força de aderência para o carro ali, né? Isso é muito conveniente. Mas não tem jeito, você tem que botar num túnel de vento, você tem que fazer experimento depois para confirmar, porque o CFD, por melhor que ele seja, ele não captura 100% de todos os pequenos detalhes do escoamento. Então, é uma técnica que é uma grande aliada, mas ela nunca pode ser usada sozinha, né? Você tem que ter experimento depois para confirmar. Observa que essa análise aqui, né, essa estratégia que eu estou mostrando aqui, ó, ela tem uma limitação, né? Dependendo do tamanho do elemento que você pega aqui, ó, você pode pegar uma região meio nebulosa aqui, né? E aí, quanto menorzinho for esse elemento, se você quiser pegar um elemento muito pequenininho aqui para fugir dessa ambiguidade aqui, né? Você está numa região que não tem sólido junto com região que tem sólido, aí tudo bem, você faz uns elementos pequenininhos aqui e foge dessa ambiguidade, mas aí o seu programa vai ficar muito pesado, né? Você vai ter muitos elementos para analisar. Então tem muito, o estudo de CFD tem muitos desafios, né? Aqui é um avião, então a mesma ideia, né? Tem a análise do escoamento em torno da asa e tudo mais, né? Para analisar a sustentação, analisar os vórtices que se formam, né? Isso daqui a gente falou lá na parte introdutória do curso, né? São os vórtices que se formam aqui na ponta de toda a asa, né? Que tende a exercer uma força para baixo aqui, né? Que não é o que a gente quer que a asa exerça uma força para cima. Por isso que a ponta da asa as grandes asas, né? Elas têm um elemento a 90 graus justamente para ser uma barreira física contra esse vórtice aqui que é indesejado. E existem simulações em macroescala, né? Que seria, por exemplo, a simulação que é muito usada em previsão do tempo, que são simulações por CFD das correntes de ar, das correntes marinhas, né? Então aqui a gente está vendo as correntes de ar pela atmosfera, né? Tá? Mais alguns exemplos aí, né? A gente vê, por exemplo, isso daqui eu tirei ano passado, né? Da Ferrari do ano passado. Então, por que tem esses elementos aqui, né? Isso é muito bem estudado, né? Cada elementozinho desse do carro, claro que isso é um segredo industrial, né? De cada equipe, mas a forma não é à toa, né? Não é por acaso que a forma do spoiler aqui do carro é feito dessa forma, nessas camadas aqui, né? Isso aqui tem um estudo de CFD em cima disso, para ver o comportamento do escoamento, né? Para analisar cada elemento aqui, né? A barra da suspensão, é feita uma análise aerodinâmica para reduzir o atrito com o ar, né? O que se deseja no carro de Fórmula 1 é reduzir o atrito com o ar e aumentar a aderência com o solo, né? Esse é o objetivo. Do avião também, reduzir o atrito do ar, mas ao contrário aqui, maximizar a sustentação. Tá? Então, o estudo de CFD nesses casos é possível usando análise diferencial. Bom, então, a gente vai começar fazendo a análise diferencial com a conservação da massa. Foi a primeira lei que a gente viu lá também para
para análise integral, né? Então a gente vai fazer aqui conservação da massa, depois princípio da quantidade de movimento linear, que a gente fez também com análise integral, e depois a gente vai fazer conservação da energia, que é o que a gente chama de perda de carga, tá? Mais para frente. Então, na verdade, até o final do curso, né, a grande questão é que até o final do curso, a gente vai usar análise diferencial. A gente vai usar um pouquinho de análise integral também, em conservação da massa. Aqui a gente vai usar análise integral para deduzir as equações que regem o escoamento do fluido em termos diferenciais, mas depois a gente vai esquecer a parte de análise integral, tá? A gente vai ficar só com análise diferencial. Mas lá na frente, em perda de carga, a gente vai trabalhar um pouquinho com análise integral também, tá? Beleza? Então, basicamente, daqui até o final do curso, tudo que a gente, quase tudo, né, 90% do que a gente fizer vai estar feito em cima do que a gente vai começar a estudar hoje, que é a parte de análise integral. Tá? E o que a gente vai começar estudando é justamente a conservação da massa, né? Talvez seja o princípio mais básico, mais óbvio, mas que precisa ser equacionado. Ele resolve muitos problemas. A conservação da massa, muitas vezes, ela fornece a equação que falta para você ter um número de equações igual ao número de variáveis. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então, vamos analisar a conservação da massa para um volume de controle infinitesimal, isso que a gente estava falando, né? A gente vai pegar um volume de controle, mas fazê-lo muito pequenininho, né? De dimensões dx, dy e dz, um sistema de coordenada cartesiano. Então, a gente lembra lá, né, da análise integral que a conservação da massa é dada por essa relação. Ou seja, a taxa de variação de massa no volume de controle mais a taxa líquida de saída de massa pela superfície de controle é igual a zero. Né? Era o caso da banheira lá, né? Se vocês lembrarem lá do primeiro exemplo que eu dei de conservação da massa. Né? Era uma banheira, ela tinha um ralo, né? Ela tinha um ralo aqui, e ela estava sendo enchida numa certa vazão mássica, né? M ponto, e ela saía uma certa vazão mássica, M ponto, entrava uma certa vazão mássica, M ponto, e saía uma certa vazão mássica, M ponto S. Então, esse M ponto E e o M ponto S, se vocês lembrarem, são essas integrais aqui, ó, né? E o que acumula aqui, no volume de controle, é essa integral aqui. Tá? Então, dependendo se entra mais do que sai, o nível sobe, né? E essa integral aqui é positiva. Se sai mais do que entra, a taxa de variação, né, a integral é negativa, porque a taxa de variação de massa no volume de controle diminui até ficar zero, né? Até o momento que ele é zero, tá? Beleza? Então, isso daqui veio lá de análise integral, é o caso da banheira, né? Conservação da massa. Ou um balde, seja lá o que for, né? Enchendo um balde, uma piscina, tanto faz. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui a estratégia, né? É assumir que a gente sabe massa específica e velocidade, onde a velocidade é dada pelos seus componentes aqui, né? U na direção x, v na direção j e w na direção k, né? Ou na direção z, né? V na direção y e k na direção z, se você preferir. Aqui são as normais unitárias, perpendiculares entre si, né? No centro O do volume de controle. Aqui a gente já vê que isso daqui é quase que uma... dizendo aqui que a gente vai fazer uma expansão em série de Taylor, né? Porque a gente assume que a gente sabe massa específica e velocidade no centro e a gente analisa o que acontece nas fronteiras, né, na superfície de controle. Então, que é o que está aqui embaixo. Então, a gente faz uma expansão em série de Taylor para cada face do volume de controle infinitesimal. Isso a gente fez lá em estática de fluidos, a gente fez já na parte de análise diferencial também, a gente fez em vários momentos do curso para demonstrar diversas equações diferentes, né? Tá? E aí a gente aplica a continuidade em todas as faces do volume de controle infinitesimal. E depois a gente trabalha na integral do volume, né? Primeiro o que ele está falando é que primeiro a gente vai trabalhar, fazer uma expansão em série de Taylor nessa integral aqui, que é o que ele está começando a discutir aqui embaixo. Depois que a gente fizer isso, a gente vai trabalhar nessa integral aqui, que é mais direta. A gente vai ver que não precisa fazer
uma expansão em série de Taylor, essa integral aqui sai de forma mais direta. Tá? Aqui também é bem simples, não tem muito mistério, não. Certo? Então vamos lá, né? Aquilo que a gente já viu diversas vezes. Então a hipótese aqui é a seguinte: se a gente sabe uma propriedade, qualquer que seja ela num ponto, se a gente quiser avaliá-la no outro ponto qualquer, a gente tem que saber qual a taxa de variação dela, é justamente o d-rho dx aqui, ó, vezes a distância que a gente está percorrendo, dx sobre 2, que é aquilo que eu estava falando, né? Uma coisa relativamente óbvia. Se uma função cresce numa certa taxa, que a gente sabe, então quanto que é a função aqui? Aqui é um f de x1. A gente tem que saber a taxa de crescimento dela, né? O delta f, delta x, vezes o quanto ela andou, certo? Então aqui é f de x2. Então, para saber a função avaliada em x2 aqui, né? A gente tem que saber o quanto essa função cresce, qual a taxa de crescimento, qual o delta y, delta x aqui, né? Certo? Que é justamente o f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Inclusive, a expansão em série de Taylor era usada para fazer a aproximação por diferenças finitas, vocês viram isso lá em cálculo numérico, das derivadas, né? Certo? Então, é o que está dizendo aqui, ó. O d-rho dx é justamente a variação. É justamente esse f de x2 menos f de x1. E o dx sobre 2 é o quanto andou. Certo? Seria o h aqui, né? Beleza? Então, eu quero saber, ó, o valor da massa específica aqui nessa fronteira aqui, ó. O que eu preciso saber? Quanto que ela vale no centro, no O, né? Que por hipótese, se vocês olharem aqui atrás, ó, foi uma hipótese, ó. Assumir que a gente sabe massa específica e velocidade no centro, então, por hipótese, a gente sabe, então tem que saber, e que a gente saiba calcular, lógico, né, as derivadas, a gente tem que saber quanto que ela vale no centro, a gente tem que saber calcular a derivada e tem que saber a distância, tá? Então, não tem muito jeito, também não tem como fazer muita mágica, né? Certo? Então, se a gente sabe quanto que ela vale num ponto, qual a taxa que ela varia, qual a distância, você sabe quanto que ela vale no outro ponto, tá? Então, a gente está querendo calcular justamente a massa específica em x mais dx sobre 2, que é feito por uma expansão em série de Taylor. Quanto menor o dx, quanto mais perto isso de um dx infinitesimalmente pequeno, um dx pequeno elevado ao quadrado fica muito menor ainda. Então, quanto menor o dx, melhor a hipótese que a gente pode desprezar os termos de ordem superior. Então, a expansão em série de Taylor, a gente trunca ele nos termos de primeira ordem, assumindo que o dx é muito pequeno e esse dx elevado ao quadrado aqui vai ficar muito menor ainda. Tá? Então, é essa expressão aqui que a gente vai carregar, a gente já fez anteriormente, né? Para fazer a massa específica, aplicar a mesma coisa do vetor velocidade nas faces de um volume de controle, que a gente sabe a massa específica e a velocidade no centro. Tá? Então, aqui a gente tem para a massa específica, a expansão em série de Taylor da massa específica e a expansão em série de Taylor do vetor velocidade aqui, né? A gente está analisando a componente U, né? A componente horizontal aqui do vetor velocidade. Isso vai valer para todas as outras componentes também, tá? Beleza? Bom, aí do lado esquerdo, a gente fez aqui para o lado direito, ó. Isso daqui é para o lado direito. Então a gente soma, né? Então é ρ mais d-ρ sobre d-ρ dx, dx sobre 2. Mas quando a gente anda para o lado esquerdo, a gente tem que respeitar aqui o sinal, né? Então aqui a gente anda menos dx sobre 2, porque a gente está na face, tem que informar aqui para o sistema de equação que a gente está na face do lado esquerdo, tá? Quando a gente está na face do lado direito, a gente soma, então a gente vai para o sentido do x positivo. Quando a gente vai para o sentido do x negativo, é menos dx sobre 2. Então, do lado esquerdo, os termos correspondentes do lado esquerdo ficam dessa forma, tá? E aí,
O que a gente vai fazer agora, né? Então, trabalhar na vazão máxima para todas as superfícies de controle. Então, a gente vai pegar todas elas, a gente viu para a direita, para a esquerda. Agora, a gente vai ver para em cima e embaixo, né? Então, aqui, esse cara aqui é a esquerda, né? Esse que está escondidinho ali atrás seria a direita. Aí, aqui a parte de cima, a parte de baixo e a parte de trás, né? E a parte da frente. Certo? Então, tem 6 faces aqui, esse dado, né? Esse volume de controle aqui infinitesimal. Tá? Então, aplicando essa estratégia em todas as faces, a gente fica com isso aqui, ó, que aparentemente é meio assustador, mas, na verdade, é a mesma coisa para todas as faces. Né? É o que a gente fez agora para uma face, só que expandindo para todas elas. Olha só, a face da esquerda. Ó, expansão em série de Taylor. Ó. Esse menos aqui, eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Presta atenção. Estou fazendo essa integral. Estou resolvendo essa integral aqui na superfície de controle, usando a expansão em série de Taylor, tá? Da massa específica e do vetor velocidade. Então, lembra que aqui a gente tem uma projeção aqui, ó, do V em dA. Então, o sinal dessa projeção tem que ser respeitado. É o que eu estou mostrando aqui, ó, menos por causa do sinal da projeção de V em dA. Aqui, no caso, U no dz dy, né? Quem é o dA aqui que o U está entrando ali, ó? Certo? O U está entrando aqui, ó, um elemento de área que tem dz de largura e dy de altura, tá? Então, a normal unitária desse elemento de área aqui está para a esquerda e o vetor velocidade U está para a direita. Então, tem um menos ali, certo? Então, expansão em série de Taylor da massa específica, está aqui, ó, naquela face que a gente está analisando, ó, ρ menos dρ dx sobre 2. Tá? Então, massa específica no centro, eu tenho que saber, é a hipótese que eu sei a variação e a distância. Então, eu sei calcular quanto que vale a massa específica nessa face aqui, que eu chamei de... Opa, botei ao contrário, né? Aqui seria esquerda e aqui seria direita, né? Então, nessa face que eu chamei de esquerda aqui. Tá? Então, a expansão em série de Taylor da massa específica na face esquerda, o menos da projeção. Agora, a gente faz a expansão em série de Taylor do vetor velocidade. Mesma coisa, V menos dv dx, ou du dx, né? U menos du dx sobre 2. Tá? A mesma fórmula, vamos dizer assim, né? A mesma expressão da massa específica, só que substituindo massa específica por U, né? Pelo vetor velocidade, mas é igualzinho. Tá? A expansão de série de Taylor ela diz a mesma coisa. Vezes a área, né? O elemento de área dA. Quem é? dy dz. Tá aqui, ó. dy, certo? Aqui, ó. dy dz, tá? Beleza? Aí acabou. Todas as outras faces vão ser a mesma ideia, a menos dos sinais aqui, ó. Tem que só tomar cuidado com o sinal da projeção de V em dA e o sinal respeitando a distância, se você está andando no sentido positivo ou negativo de cada eixo. Então, se você está andando no sentido positivo é mais, se está andando no sentido negativo é menos. Então, na realidade, entendendo esse trecho aqui, ó, a gente entende todas as contas que vêm daqui para frente, tá? É só entender esse trecho. E o que é simples desse trecho? Que as duas parcelas são iguais, tá? É uma expansão em série de Taylor da massa específica e da velocidade. Então, ρ menos dρ dx sobre 2, U menos du dx sobre 2. É igualzinho. Vezes o elemento de área dA, que é dy dz. Nesse caso, né? Agora é só fazer igualzinho para os outros termos. Então, aqui do lado direito, a projeção de V em dA é positiva, né? O lado direito está aqui, ó. Então, a gente tem o U e o elemento normal unitária também para a direita. Então, positivo. Rho mais, porque eu estava no meio, andei no sentido de x positivo ali, ó. Mais dρ dx sobre 2, a mesma coisa para o U, certo? dy dz, igualzinho. Aí é só fazer a substituição, ó. Só fazer a distribuição aqui dos termos, ó. Ρu dy dz. Aqui, ó. Ρu dy dz. Menos, por causa desse menos aqui. Aí distribui esse cara aqui, né? Esse com esse, vezes dy dz. Onde é que ele está? Aqui, ó. U dρ
dx sobre 2 aqui, ó. Então, u dρ dx sobre 2, então tá todo mundo aqui, ó, né? dy, dy dz. Ele jogou o dx lá para fora, né? dy dz, tá? Então, isso daqui é a substituição, e rearranjando, né, escrevendo de uma forma conveniente aí, é só fazer a distribuição dos termos aqui que chega nessa expressão aqui, tá? Beleza? E assim para todos os outros termos, é tudo igualzinho, tá? Todos os outros termos aqui em cima, embaixo, frente, trás e frente, e aí ele vai botando, né, menos x, menos y, mais y, com relação ao sistema coordenado aqui, ó, tá? E aí o que eu botei, né? A mesma relação para as 6 faces do volume de controle. São relações iguaizinhas, a menos dos sinais, é a mesma ideia. Então a gente fica com essas equações aqui. E aí o que a gente faz? Somando o resultado em todas as faces, o que é isso, né? Soma esquerda com direita aqui, no x, soma em cima com embaixo, e soma frente com trás, esse termo aqui vai embora. Tá vendo? Rho u dy dz vai embora com Rho u dy dz aqui, ó. Rho v dx dz vai embora com Rho v dx dz. Rho w dx dy vai embora com Rho w dx dy. Então a gente sumiu. Essa primeira parcela aqui de todos os termos, ó, quando a gente soma, vai embora, tá? É igual a zero. Então isso daqui tudo foi zerado. E o que está dentro aqui, ó, esse meio aqui, ó, observa que os termos são iguaizinhos, ó. Olha lá, é meio desse termo mais meio desse termo. Então é o termo inteiro, né? Então está aqui o termo inteiro, ó, u dρ dx mais ρ du dy, que é u dρ dx mais ρ du dy inteiro, né, sem o meio, tá? E aí o dx dy dz em evidência de fora, o mesmo vale para todas as faces. Certo? Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. U dρ dx mais ρ dx, tá? É aplicando a regra da cadeia nessa derivada aqui, ó. dρ u dx é u dρ dx mais ρ du dx. A regra da cadeia não, é simplesmente a regra da derivada, né? A regra da cadeia é quando você tem uma função que depende de outra, né? Na verdade, isso daqui é a própria definição de derivada, né? Então, u dρ dx mais ρ du dx é dρ u dx, né? O mesmo vale para todos os termos. Vou dar um tempinho para reflexão aqui enquanto eu bebo uma água. Aqui, ó, tem um termo, eu esqueci de comentar isso. Se vocês fizerem a distribuição aqui, vai ter um dx ao quadrado, né? Que não está dado aqui. E aí eu estou mostrando aqui, ó, que esse termo que não está mostrado, na verdade, é pela mesma argumento disso aqui, ó. Se o dx é pequeno, por exemplo, 10 a menos 3, dx ao quadrado é 10 a menos 6, e aí você despreza os termos de ordem superior. Então, pelo mesmo argumento, a distribuição do dx aqui não está aparecendo, nem do dy, nem do dz, tá? Beleza? Bom, então, o fluxo de massa pela superfície de controle é dado por essa expressão. Então, a gente tinha uma expressão integral, a gente começou de uma expressão integral e acabou numa expressão diferencial, que é o que a gente quer. Tá? Para a gente analisar ponto a ponto ali, a gente quer saber como que a gente calcula para cada elemento diferencial, para cada volumezinho dx, dy, dz, o fluxo de massa, que é dado por essa expressão aqui. Certo? Então, a vazão mássica para dentro ou para fora é igual a massa específica vezes a componente normal do vetor velocidade vezes a área. Então, está aqui, ó, a massa específica vezes a velocidade. Aí, por exemplo, em x, ó, esse dx vai embora, fica a área dy dz. Então, é o famoso ρVA, né? Que a gente já tinha, na hora que a gente integra isso,
numa superfície de controle uniforme, homogênea, isso vira o famoso ρVA, que a gente conhece tão bem. Mas aqui é o ρVA escrito para 3 componentes, né? Na forma diferencial. Beleza? Então, isso aqui nada mais, nada menos é do que o ρVA na forma diferencial, que é a vazão máxima, o nosso M-ponto, né? Tá? E aqui, dentro de cada diferencial aqui, né, dentro de cada derivada, a gente tem a vazão volumétrica. Né? Desculpa, o ρ vezes a velocidade. Não é vazão volumétrica, não. Seria velocidade vezes a área, vazão volumétrica. Então, a gente tem a derivada da massa específica vezes a velocidade dentro de cada derivada ali, tá? Beleza? E aí, bom, beleza. Então, fechamos esse termo da integral na superfície de controle. Vamos guardar isso no cantinho do cérebro, ele vai voltar mais para frente. Então, a gente chegou numa relação que a gente procurava. Agora, a gente vai trabalhar na integral do volume de controle. E aí, é o seguinte, ó, aqui é até mais simples, é direto, né? Com uma linha só a gente faz essa demonstração. Então, essa é a integral do volume de controle, né? O ρ dV, V de volume, né? O V cortado de volume. Então, a gente assume que ele é tão pequeno que a massa específica é constante dentro desse volume de controle. Então, ele sai fora aqui, ó, da integral, mas ela continua sendo derivada no tempo. Ou seja, para um volume de controle muito pequenininho, a massa específica ela é uniforme ali dentro, não significa que não varia de um volume de controle ao outro. A gente só está dizendo que no volume de controle infinitesimal, a gente tira ela de dentro da integral porque a gente assume que ela não varia nesse elemento diferencial, pequenininho ali, mas pode variar no tempo ainda, tá? Então, na hora que a gente tira ela de dentro da integral, só sobra uma integral no volume de controle dV, que é o próprio volume, né? Que é igual a dx, dy, dz, tá? Que é o que ficou aqui, ó. Certo? Beleza? Então, o que a gente faz? A gente substitui a integral no volume de controle, que foi esse daqui, ó, e a integral na superfície de controle, que foi esse termo aqui. Tá? Aí a gente simplifica, divide todo mundo por dx, dy, dz. Ficamos com essa relação aqui, que é a forma geral da equação da continuidade diferencial. Em contraposição, a forma geral da equação da quantidade integral. Tá? O resultado é isso que a gente estava discutindo anteriormente. Ó, seja qual for a estratégia, o resultado tem que ser o mesmo, não tem jeito. A natureza ela não quer saber como ela está sendo descrita. Se você tem um escoamento atingindo uma antena parabólica, uma força vai ser gerada ali. Como que você acha melhor descrever isso? O que você precisa, né? Na verdade, a questão é essa. O que você precisa tirar? Que informação você precisa tirar dessa relação? Então, aí você vai escolher uma estratégia diferencial ou integral. Você só quer saber a força? Você só quer saber a relação entre o vetor velocidade e a força? Você só quer saber quanto de força que está sendo exercido aqui para dimensionar eventualmente um suporte? Beleza, análise integral é o suficiente. Você quer projetar uma antena que seja mais aerodinâmica? Você tem que ir para análise diferencial. Tá? Então, depende do que se deseja quando você escolhe entre um e outro, mas o resultado tem que ser o mesmo. Tá? Observa, você não precisa ficar resolvendo equações diferenciais em todo o domínio, que é muito trabalhoso, isso é muito complexo, né? Isso é muito demorado, precisa de recurso computacional, simplesmente para saber o esforço. Beleza? Então, você só vem para cá quando você quer saber algum detalhe adicional do escoamento. Certo? Então, a questão é essa, não importa como que você está analisando o escoamento, o resultado tem que ser o mesmo. Bom, aí, isso daqui a gente vai trabalhar nessa relação para ver a aplicação disso, né? A aplicação dessa expressão. Mas o que a gente vai fazer... Oi, filha, bom dia. Saúde? Oi. Depois eu vejo, filha. Depois eu botar aí dela. Fecha a porta aí, por favor, filho.
Não, tem que tirar o negócio. Eita, saúde. Então, melhor você tirar com a mão. A gente vai ver algumas aplicações dessa expressão mais para frente, mas essa já é a forma diferencial da conservação da massa. Certo? E aí, bom, enfim, aí o que a gente pode fazer? Ó, escrever de formas compactas, escrever de forma diferente. Então, lembrando aqui ó, do operador nabla, né, que é o dx na direção y, mais o operador derivada parcial na direção x, né, ou na normal unitária i aqui, derivada em y em j, tá, derivada em w em k. Se o operador nabla for aplicado numa função, fornece o fluxo líquido da quantidade analisada. E a gente pode aplicar o operador nabla nesse vetor ρv aqui. Ó. Então, o que a gente vai ter? O fluxo líquido de massa por esse operador, que na verdade é o que a gente tem, né? Na verdade, a gente já tem um fluxo líquido de massa, que é o que a gente analisa dessa integral aqui, né? A gente já fez esse estudo, né? A gente simplesmente escreveu isso de forma diferencial. Então, por definição, o operador nabla é justamente isso que a gente quer calcular, né? Que é o divergente do vetor ρv, né? Então, quando a gente aplica que o operador nabla faz o produto escalar do operador nabla com o vetor, a gente tem o divergente do vetor, que é o fluxo líquido da quantidade analisada. Então, a gente pode escrever a conservação da massa diferencial dessa forma aqui, tá? Beleza? Então, dρ dt mais o divergente do ρv igual a zero. É exatamente igual a escrever a expressão dessa forma aqui. Tá? Só uma forma compacta, né? Só usar algumas propriedades matemáticas para escrever a conservação da massa. Então, se em algum momento vocês virem a conservação da massa escrita dessa forma, para trazer ela para a forma aberta, vamos dizer assim, né? Para abrir, tem que aplicar o operador nabla, né? O produto escalar do operador nabla com ρv. Tá? Bom, dois casos especiais, igualzinho que a gente viu lá em análise integral. Escoamento incompressivo, então a massa específica é constante, dρ dt é zero, né? Aqui, ó. Esse cara aqui é zero, né? Ou aqui, ó. Tá? Beleza? Então a gente fica simplesmente com du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. Ou divergente do vetor velocidade igual a zero. Então isso daqui, se você chegar em qualquer campo de velocidade que o divergente for zero, o escoamento é incompressível. E o escoamento em regime permanente, o dρ dt é igual a zero. Então, o que máximo que pode acontecer é a massa específica variar com a posição. Não significa que ele não seja incompressível, né? Ele pode ser compressível, mas a massa específica não varia com o tempo. Aí, a massa específica não pode sair daqui de dentro. Tá? A gente não está dizendo aqui, ó, quando o escoamento é incompressível, a massa específica é constante. Então, esse termo vai embora, ela não varia, esse termo sai, né, a massa específica sai de dentro da derivada, e aí você simplifica, divide todo mundo por ρ, e aí fica divergente do vetor velocidade igual a zero. No regime permanente, não significa que a massa específica ela não varia com a posição, então ela não pode sair de dentro da derivada. Então, divergente de ρv igual a zero, tá? Conservação da massa, certo? Para o escoamento em regime permanente. O incompressível é simplesmente divergente do vetor velocidade. Tá? Bom. E aí é sempre bom, né? Aqui é um exemplo de aplicação dessa expressão. A gente vê que é bem simples, não tem nenhum mistério maior nisso, que é o seguinte, ó. Um escoamento em regime permanente e incompressível, então a gente pode vir direto aqui, né, cortar dρ dt e tirar o ρ para fora aqui, ó, né, essas derivadas. Então a gente vai ficar simplesmente que o divergente do vetor velocidade é igual a zero, tá? Bidimensional, então esse termo aqui vai embora também. Tem o campo de velocidade dado por essa expressão aqui, ó, v, né, o vetor velocidade, tem as suas
componentes U e V, né? O vetor velocidade em U, 0,5 mais 0,8x em I, e a componente vertical, 1,5 menos 0,8y em J. Tá? Onde x e y são as coordenadas em metros, e a magnitude do vetor velocidade está em metros por segundo. Tá? Aí ele tem que fazer uma definição aqui que vai vir mais para frente. Né? Ponto de estagnação é definido como ponto no escoamento, onde o campo de escoamento tem a velocidade identicamente igual a zero, as duas componentes. Então ele vai pedir aqui onde está o ponto de estagnação, onde é o ponto de estagnação, onde a velocidade é zero. Tá? Então ele está definindo aqui. Ó. Então, letra A, mostra que esse escoamento é válido fisicamente do ponto de vista de conservação da massa, ou seja, que massa não está sendo criada nem destruída, e isso é provado aplicando essa expressão aqui. Se essa expressão aqui for válida, esse campo aqui é fisicamente possível, ou seja, massa não está sendo criada nem destruída, a conservação da massa está sendo respeitada. E determine se tem qualquer ponto de estagnação no escoamento e aonde. E ele está pedindo na C para fazer um rascunho do vetor velocidade em diversos locais entre menos 2 e 2 e y de 0 a 5. E descrever qualitativamente esse escoamento. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó, nesse exemplo aqui, como é que se resolve todas essas questões que a gente faz em cima dessa expressão que a gente acabou de desenvolver aqui, que é a conservação da massa. Bom, mostra que esse escoamento é válido fisicamente do ponto de vista da conservação da massa. Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar a conservação da massa. Então, a partir das hipóteses do enunciado, temos que a conservação da massa é o divergente do vetor velocidade, né? Então, aplicando aqui o divergente do vetor velocidade bidimensional, né? Então, a gente já tirou o derro da história, porque é incompressível. Então, a gente fica com essa relação aqui, tá? A gente tem que mostrar que a derivada do vetor velocidade em U com relação a x, mais a derivada do vetor velocidade v com relação a y é zero. Isso tem que ser verdade. O escoamento ser fisicamente válido. Então, o lado esquerdo é zero. Por quê? Quanto que é a derivada desse cara aqui com relação a x? 0,8. Eita. E desse lado aqui? Esse cara é zero, né? Porque é uma constante. Menos 0,8, certo? Derivada desse cara com relação a y, menos 0,8. Então, isso é igual a zero, que é igual a zero, certo? Então, zero é igual a zero. Então, esse escoamento é fisicamente válido. A massa não está sendo criada nem destruída aqui, pela expressão que esse escoamento está... por essa expressão que está descrevendo o escoamento. Tá? Então, isso daqui pode ser analisado, vamos dizer assim, do ponto de vista físico. Isso é verdade, vamos dizer assim, né? Certo? Então é simplesmente isso. Ele quer saber se existe algum ponto de estagnação. Eu mudei. Na verdade, esse aqui seria o B, né? Eu mudei aqui, ó. O enunciado está diferente. Mas beleza. Determina se tem algum ponto de estagnação. Então, o ponto de estagnação está na definição ali em cima, né? O ponto onde a velocidade é zero. Então, a gente tem que zerar as duas componentes, ó. O vetor velocidade em U, 0,5 mais 0,8x igual a zero, então x igual a menos 0,625. E zerar o componente V, né, em y, então y igual a 1,875. Então, sim, existe um ponto de estagnação, e a coordenada do ponto de estagnação está aqui. Em x igual a menos 0,625 metros e y igual a 1,875 metros, o fluido está parado. Tá? Ele simplesmente não se move para lugar nenhum. A gente vai ver fisicamente o que é isso. Aí ele está pedindo fazer um rascunho do vetor velocidade em diversos pontos no domínio entre x igual a menos 2 e 2 e y de 0 a 5. Então, o vetor velocidade ele é obtido simplesmente da expressão que a gente obteve lá do enunciado. Tem que ser dado, né? Nesse caso aqui foi dado, tá? Beleza? Então, por exemplo, né, em 0, 0, pegar um caso bem simples aqui, ó, x igual a 0, y igual a 0. Como é que vai ser o vetor velocidade nesse ponto? Ó? Vetor velocidade v igual a uv, igual a 0,5 apontando para x, né, na direção da normal unitária i,
Porque x igual a 0, esse cara vai embora. E em y, esse cara vai embora, está apontando em 1,5. Então está aqui, ó. V de 0 igual a 1,5, U de 0 igual a 0,5. Então, essas são as componentes do vetor velocidade. E a magnitude, 0,5 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado, raiz. Tá? Então, é um vetor apontando para ali, né? Certo? Não está tão certinho aqui, mas dá para calcular esse ângulo aqui também, né? Fazendo o arco tangente do V sobre U. Ou dá para fazer isso somando aqui os vetores, né? Tá? Então, esse daqui é o vetor velocidade em 0, 0. Certo? Tranquilo, né? Só ir aplicando, se quiser em 1, 1, certo? Se quiser em x igual a 1, botar y igual a 2, fica U de 1 igual a 0,5 mais 0,8 e V de 2, 1,5 menos 0,8 vezes 2, tá? Certo? Aqui dá 1,3, né? E aqui dá 1,6, 1,5 menos 1,6 menos 0,1. Tá? Aí a gente faria a mesma coisa no ponto 1, 2. E aí, para todos os pontos, a gente pode fazer isso. Fazendo isso para todos os pontos, olha aqui o que a gente fez esse aqui, né? 0, 0. 0, 0. Aqui a escala está um pouquinho diferente, né? Aqui, ó, 10 metros por segundo tem esse tamanho aqui, ó. Então, está mais ou menos coerente, né? A gente chegou a 1,58, por isso que a setinha está bem pequenininha ali, tá? Certo? Então, esse daqui, ó, é fazendo justamente isso que eu estou mostrando aqui, ó, em 2, né? Aquele outro ponto que eu peguei, x igual a 1, y igual a 2, estaria aqui, ó. Tá? Beleza? Seria esse vetor aqui, 1,3 menos 0,1. Ele está até apontando um pouquinho para baixo lá, né? 1,3 para a esquerda, você olha que a componente horizontal dele é muito maior, ele está um pouquinho para baixo, menos 0,1. Tá? Certo? Então, aqui está os vetores de velocidade para esse domínio, menos 2 e 2 e y de 0 a 5. Beleza? Então, o escoamento entra no domínio pelo topo e pela parte de baixo aqui, ó. Olha lá, ó. Ele entra pelo topo e pela parte de baixo e se desloca para a esquerda e para a direita com respeito a um eixo de simetria em y igual a 1,875, que é o ponto de estagnação aqui, ó. Certo? Que é o eixo y, onde está o ponto de estagnação. O ponto de estagnação está aqui, a gente calculou, né? Lembra? Era 1,875 e x menos 0,625. É justamente essa coordenada aqui, aqui o fluido está parado, né? Entra fluido por cima, entra fluido por baixo, uma parte se desloca para a esquerda, uma parte para a direita, e existe um ponto aqui que o fluido está estagnado, tá? Certo? Beleza? Deixa eu apagar as tintas aqui, para vocês darem uma olhada aí com calma. Tranquilo, né? Bom, aí ele está pedindo descrever esse fluido, esse escoamento qualitativamente aqui, ó. Descreva esse campo de escoamento qualitativamente. Então, se a gente focar numa parte cinza aqui, ó, a gente vê que esse campo modela um escoamento convergente, né? As linhas estão convergindo aqui, ó. As linhas estão convergindo para um ponto, acelerando da esquerda para a direita. Como é que a gente sabe que está acelerando da esquerda para a direita? Olha como é que o vetor velocidade vai aumentando, né? A componente x aqui perto do ponto de estagnação ela é pequenininha, à medida que a gente vai indo para a direita, ele vai acelerando, vai aumentando a magnitude do vetor velocidade, tá? Beleza? Da mesma forma para cá também, né? Para a esquerda também, certo? E aí, o que ele diz aí, né, descrever qualitativamente, esse campo de escoamento, ele ocorre, por exemplo, na entrada da linha adutora de uma turbina de uma usina hidrelétrica, ou na entrada da água dentro da caixa d'água. Você tem a sua caixa d'água, né? Você vai ter a entrada
para a tubulação da sua casa, né? Então isso está acontecendo ali. Na verdade, talvez por causa do... Se ela estiver muito perto do fundo aqui, né? Ele não seja tão dessa forma aqui. Se estiver mais para o meio, né? Seria uma caixa d'água, onde a entrada estivesse no meio ali, né? Tá? Que aí não pega influência do fundo do reservatório. Certo? Então é sempre que a gente tem uma entrada de uma grande reservatório para uma tubulação menor aqui, né? Certo? Então ele vai acelerar da esquerda para a direita e vai convergir aqui para um ponto, né? Que no caso seria a tubulação aqui, por onde ele está entrando, né? Certo? Beleza? Existe uma outra aplicação interessante também, é que a gente consegue saber, é isso que está mostrando esse quadrinho aqui, ó, para o escoamento bidimensional, por exemplo, aqui, né, a gente consegue saber outras componentes do escoamento se a gente souber uma e souber que ele respeita a continuidade, que é óbvio, né? Todo escoamento tem que respeitar a continuidade. Então é o que mostra esse exemplo aqui, ó. Para um escoamento bidimensional, então esse cara aqui já vai embora, né? No plano XY, a componente X é dado por AX. Ele quer saber todas as possíveis componentes Y para um escoamento incompressível, então esse cara vai embora, a massa específica vai embora. Então a gente só fica que deu dx mais dv dy igual a zero. Para o escoamento incompressível, bidimensional, a gente fica só com essa relação, né? Quantos componentes Y são possíveis? Então, a gente consegue saber essa componente com base no conhecimento dessa componente, tá? Então, o que ele está mostrando aqui, ó. A equação da continuidade pode ser usada para achar uma componente de velocidade que está faltando, tá? Então, a coisa é bem simples, é bem direta. Então, está aqui a equação governante, né, que eu mostrei aqui atrás. Então, ó, o dv dy, certo? Como du dx mais dv dy igual a zero, então, lógico que o dv dy igual a menos du dx. Tem que ser. Se o dv dy não for igual a menos du dx, se vocês pegarem esse caso aqui, ó, vocês vão ver que isso daqui tem que ser respeitado, tá? Beleza? Então, se o dv dy for igual a menos du dx, que tem que ser para a equação da continuidade, né? Então, o que é o du dx aqui? É menos a, né? Aqui quanto que é o u, ó. Certo? Se o u é igual a x, menos du dx é menos a. Certo? Então, a gente pode integrar dos dois lados aqui, ó, e obter uma expressão para v, certo? Ó, v é a integral de dv dy dy, tá? Que é esse cara aqui, ó, certo? Mas aí a gente tem que adicionar uma constante de integração que não depende do y, né? Quando a gente está com uma integral indefinida, a gente tem que aplicar uma constante de integração. E essa constante de integração, ela não pode depender do y, ela tem que depender das outras variáveis do problema, que no caso são x e t. Tá? Beleza? Então, quem é dv dy? É menos a. Então, aqui a gente coloca menos a, né? E a integral de dy é o próprio y. Tá? Então, v igual a menos ay mais uma constante de integração. Agora, a gente pode ter infinitas possibilidades, né? Para f de xt. A gente pode ter infinitos x e infinitos t. A gente pode escolher a mais simples, que o f de xt igual a zero. É uma solução? É uma solução. É uma solução particular. Igual a 10, igual a 20, igual a 50, você pode usar qualquer uma. Mas o zero também é uma, e é a mais simples de todas. Então, o vetor velocidade, né, infinitas possibilidades, mas a mais simples é essa daqui, ó, ax menos a x em i, né, menos a y em j, que é o que está representado aqui, ó, em 0, 0, né, aqui o ponto de estagnação, onde que é o ponto de estagnação? Onde a velocidade é zero? X igual a zero, y igual a zero, é a estagnação, certo? Está exatamente aqui na origem, ó, 0, 0. Olha lá, se você jogar 0, 0 aqui, ó, você tem o vetor velocidade é 0, 0. Então, para diferentes valores de A e diferentes valores de Y, para essa solução simples, esse daqui é o campo de velocidade.
Tá? E aí o A pode ser 10, pode ser 5, pode ser 50. Aqui está aberto, né? Pode ser, isso daqui está genérico, certo? Essa daqui é a solução do campo de velocidade para um determinado A. Tá? O que vai mudar é a magnitude do vetor velocidade. E aí em X a gente tem, né, nesse quadrante aqui, ó, à medida que X é positivo, ele está apontando para a direita lá, ó, certo? E à medida que o Y é positivo aqui, ó, nesse quadrante, né, analisando esse quadrante aqui, entenderam? O AY vai ser negativo, né? Então por isso que ele tem essa característica aqui, ó. Aqui é o inverso, né? Nesse quadrante aqui, ó, para o X é a mesma coisa, né? O X é positivo, mas como o Y aqui é negativo, ó, certo? O Y é negativo, agora essa componente do vetor velocidade é positiva, por isso que ele está apontando aqui, ó, certo? Os vetores de velocidade estão apontando em X e Y positivo. Entenderam? Alguma dúvida aí nessa questão? Tranquilo, né? Não tem muito mistério, né? Bem aplicação direta dessas coisas. Vou passar esse exemplo aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Mas um pouquinho mais complicado. Aqui ele dá um campo de velocidade que é quadrático, tá vendo? O vetor velocidade U depende do Y e do Z, e o W depende também do X, do Z e do Y. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa, mas com um pouquinho mais de conta. Certo? Aí eu vou passar devagar aqui para vocês darem uma olhada. E aqui é a mesma coisa, tá? Aí saber, aqui na verdade é a condição de compressibilidade. Deixa eu ver isso daqui. Não, esse daqui é a questão do escoamento compressível, esse daqui é a questão da compressibilidade. Também é basicamente a aplicação direta da continuidade a esse escoamento, tá? Bom, então a gente terminou a conservação da massa na forma diferencial aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Professor, nesse exemplo que o senhor acabou de fazer agora, né, que você estava passando os slides, ele é ao quadrado, né? E aí quando a gente pegar a derivada, vai continuar um x lá, certo? E aí a gente faz o que depois desse passo? A gente Não, mas não tem problema. Ó, como escoamento é incompressível, ó, o que ele fez aqui? Ó, escoamento incompressível, esse cara vai embora, esse aqui também, certo? Tá? Então aqui é a conservação da massa para o escoamento tridimensional, esse daqui é um escoamento tridimensional, né? Incompressível. Então depende do X, do Y e do Z. Olha lá, ó. Ele quer saber a componente Y, ó. A gente não tem o V. É a mesma coisa que a gente fez do caso anterior, ó. dV dy, só que agora ó, tem o U, X e o W, Z. Aí é só derivar. Ó. O V está aqui, ó. Certo? Então dV dy é a mesma coisa, integra. E aí a integral integra em Y, né? Então, ó, 3ax, y está aqui, y ao quadrado sobre 2, e o f de x, e. É a mesma coisa, basicamente, né? Sobrou o x e o y ali, não tem problema isso. Isso não tem o menor problema. Quando você tem um escoamento dentro de um tubo, aqui, ó, você tem um escoamento dentro de um tubo, a gente vai ver isso mais para frente. O vetor velocidade em U, ele depende só do y. Tá vendo aqui, ó? Esse é o vetor velocidade, aqui a gente tem o x, aqui a gente tem o y. A velocidade horizontal, se eu pegar num ponto aqui, ela tem essa forma. Isso aqui para o escoamento completamente desenvolvido, tá? Em regime permanente. Se eu pegar um pouquinho para frente, num x um pouquinho para frente, ela é igualzinha. Então ela só depende do y. Então não tem nenhum problema. O vetor, a componente U depende do x, do y e do z. Isso é um escoamento bem complicado, até difícil de desenhar, né? O W depende do x, do z, do y e do z. E o V depende do x, do y ao quadrado e do z. Não tem problema nisso não, cara. Tá? É só um pouquinho mais de conta que foi feito aqui. Professor, obrigado, hein? Realmente consegui entender agora. Obrigado mesmo. Entendeu? Beleza. Não tem problema nenhum, tá? É exatamente igual esse último exemplo aqui, ó, só que aqui tinha menos variável, né? Tinha
O U só dependia do X, tá vendo? Agora não, ele depende do X, do Y, do Z, mas isso não é problema. Na verdade, só fica complexo o campo de escoamento. Certo? Alessandro levantou a mão sem querer aí? Ou... Não, não, professor. Perguntar sobre o ponto de estagnação. Assim, no ponto de vista de partícula, como que a gente descreve esse ponto, professor? A gente considera que realmente a gente tem uma quantidade de partícula parada nessa região ou é renovado? Isso que eu queria entender um pouquinho. Cara, essa pergunta, eu entendi o que você está perguntando. Eu acho que é uma partícula que fica parada ali. Eu acho que não renova, não. A gente pode imaginar que são as primeiras partículas que chegaram ali em função do escoamento do objeto, ela ficou retida ali, aquelas partículas. Já fica retida. Exatamente. Uhum, tá. Então, se você tem o carro se movendo, vai ter um ponto de estagnação ali, aquela partícula vai ficar parada. Se você freia, aí acelera, eventualmente renova a partícula, mas como o escoamento ele acaba convergindo ali, divergindo ali, né? Aquela partícula vai ficar, eu acho que ela vai ficar paradinha. É uma pergunta interessante, mas é uma questão, eu acho que teria que ter um estudo um pouquinho mais profundo para te responder isso. Eu acho que a minha tendência é te dizer que a partícula fica quietinha ali, ela não sai, não. Entendi. Mas o mais importante é entender que a velocidade ali é zero, né? Mas do ponto de vista da partícula realmente é uma questão interessante. Mas eu acho que é uma partículazinha que fica ali quietinha, paradinha. Ok, tá ok, obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta aí? Bom, beleza. Então a gente viu uma lei física, que é a conservação da massa. E agora, a gente precisa fazer da mesma maneira que a gente fez, que na verdade é o grande objetivo, né, do curso, né, mecânica dos fluidos, é analisar como que o fluido, as relações de força e movimento, como que os fluidos em movimento transportam quantidade de movimento linear e energia, né, essas relações que o fluido carrega com ele, né, mecânica dos fluidos, a gente está aqui fazendo isso, na verdade, né. E aí, esse é uma outra lei física que a gente precisa analisar agora, assim como a gente fez lá com a análise integral, né, que é a relação entre força e movimento, que é a dinâmica da partícula. Então, a gente fez a dinâmica da partícula integral, agora a gente precisa fazer a dinâmica da partícula diferencial. Da mesma forma que a gente fez a dinâmica, a conservação da massa integral e vimos aqui a conservação da massa diferencial. Observa o seguinte, deixa eu voltar aqui todos esses exemplos aqui, ó. O que a gente fazia na conservação da massa era considerar uma velocidade média aqui, né? Se vocês lembrarem lá de todos os exemplos que a gente fez anteriormente, o resultado líquido aqui tem que ser o mesmo, tá? Se eu pegar uma velocidade média aqui em cima, embaixo e fizer a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa. Observa que agora a gente está conseguindo desenhar o que o escoamento faz ali dentro do volume de controle. A gente não conseguia fazer isso, acho que isso é importante enfatizar, né? A gente não conseguia fazer isso com a análise integral. A gente só sabia o que acontecia nas fronteiras ali, tá? Na superfície de controle. Agora, vocês viram nesses exemplos que a gente fez anteriormente que a gente conseguiu efetivamente, ponto a ponto, inclusive no primeiro exemplo, eu até mostrei um ponto, né? Mas aí vocês podem fazer isso aí, brincar com outros pontos, né? Foi o que eu mostrei aqui, ó. Então, a análise diferencial permite a gente fazer coisas bonitas assim, né? Essas coisas bonitinhas são sempre legais de mostrar, né? Então, a gente consegue fazer isso com análise diferencial, tá? Esse campo de velocidade, né? Os softwares hoje em dia, não sei se o Excel faz isso, mas eu sei que o MATLAB faz, talvez o Matemática, eu sei que tem muito software de análise aí, né? Esses programinhas Python, C, MATLAB, eles têm funções embutidas para desenhar linhas de corrente, assim, tá? Dessa forma aqui. Certo? Então, o que eu estou falando aqui é que se a gente pegasse a análise integral, pegasse a velocidade média entrando, as velocidades médias saindo, a conservação da massa tinha que ser válido também. Tá? O fluido não quer nem saber, a natureza não quer saber como a gente está
analisando ela, né? Ela se comporta da maneira que ela tem que se comportar. Se a gente quiser saber ponto a ponto como que o fluido se comporta, você tem que pegar a análise diferencial. Se você não estiver preocupado com isso, você vai com a análise integral. O resultado tem que ser o mesmo. E aí, falei isso anteriormente, isso vale para cá também, né? A cinemática da partícula, essa relação de força e movimento, que a gente já fez em análise integral, agora a gente vai repetir em análise diferencial, mas aqui a gente vai conseguir fazer uma análise ponto a ponto e a gente vai chegar nas famosas equações de Navier-Stokes, né? É o que a cinemática da partícula, do ponto de vista diferencial, vai nos fornecer, tá? Mas a questão é que para a gente estudar a dinâmica da partícula, a gente precisa estudar a cinemática, né? Lembra que a dinâmica é a relação entre força e movimento. Cinemática, a gente considera o movimento da partícula sem considerar que a partícula tem massa, né? Certo? São só movimentos cinemáticos ali de relação de aceleração, velocidade, tempo, espaço, né? Tá? Então, a cinemática, a gente começa pela cinemática e depois passa para a dinâmica. Então, a primeira e talvez uma grande definição de mecânica dos fluidos, que é importante vocês saberem, isso é uma coisa muito coerente, muito conveniente de ser falado, muito coerente, né? Muito importante de ser compreendido conceitualmente quando se está estudando mecânica dos fluidos, é a natureza da descrição do movimento das partículas. Então, num fluido se movendo, você tem um rio ali se movendo, né? Existem duas maneiras de analisar o movimento das partículas. Uma é seguir o objeto, que é o mais familiar para a gente, né? De forma geral, é o que é usado na análise de sólidos, é o que faz sentido, toda a física que vocês fizeram lá em física que estuda mecânica, né? Toda a parte de mecânica, vocês fizeram isso, vocês analisam, vocês seguem um objeto. Então, força igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa de um objeto, ela não varia. Então, a gente está seguindo aquele objeto que, sei lá, você tem uma superfície sem atrito, né? O gelo, você tem um corpo de massa m, você fornece uma força, então você sabe qual a aceleração que ele vai obter. Ou, se ele é animado de alguma aceleração, você tem como saber quais as forças que agiram para que ele tenha essa aceleração, tá? Então, isso é o que a gente está acostumado a fazer, tá? Seguir o objeto. Então, no estudo de impulso, onde as leis de Newton são aplicadas, né, conservação da quantidade de movimento linear, energia cinética, trajetória, tudo isso a gente seguia, né? Lá no estudo da mecânica, da física, da mecânica que vocês fizeram em física anteriormente, vocês seguiram uma partícula. Ou então, essa é uma estratégia. A outra é analisar o objeto ao passar por um ponto. Então, é como se esse objeto estivesse se movendo, mas eu quero saber quais as relações de força, massa e aceleração num determinado ponto, num determinado local. Do ponto de vista de física da partícula, né, de corpos sólidos, isso não faria muito sentido, mas na mecânica dos fluidos é assim que a gente analisa e é o que a gente vai fazer aqui no curso. Então, essa estratégia ela é mais fácil, é o que a gente fez lá em análise integral, né? Lembra que a gente tinha o escoamento numa tubulação, então a gente tinha um volume de controle e era ali que a gente analisava as leis físicas, né? Tá? A gente estava numa região do espaço, a gente não ia seguindo o fluido. Certo? Então, é a estratégia utilizada no estudo de fluidos em movimento, né? Analisar o objeto ao passar por um ponto. Certo? A gente vai ver por que fluidos em movimento é muito mais simples a gente pegar um ponto e observar ali nesse ponto as propriedades do fluido, né? Ao passar ali por uma certa região, tá? Vetor velocidade, pressão e tudo mais, do que ficar seguindo partículas fluidas individuais. Então, são duas estratégias muito importantes que existem em mecânica dos fluidos, tá? Bom, então vamos ver a característica de acompanhar as partículas, né? Então, do ponto de vista de cinemática, a gente tem que saber o vetor posição, né? XA, XB das partículas A e B, né? E velocidade VA e VB de partículas A e B em função do tempo. Essa daqui é chamada de descrição lagrangiana, quando aplicada ao movimento de fluidos, né? Só que essa era
em mecânica dos sólidos não faz muito sentido falar isso, mas essa descrição é o que a gente usava, por exemplo, para estudar o impacto de uma bola de sinuca em outra, né? Quais seriam as reações, qual o ângulo que essa massa, as colisões elásticas e inelásticas, né? Qual era a característica da bolinha que estava animada de velocidade quando atinge uma outra bolinha com certa massa, né? Então, os ângulos envolvidos, no caso de colisão de automóvel, né? Os ângulos que acontecem quando um automóvel bate com uma certa velocidade, um certo ângulo numa barreira, aí depois ele ele volta, né? Num certo ângulo, certo? Beleza? Então, a gente estudou o que a gente está chamando de descrição lagrangiana para o movimento do fluido, né? Quando a gente faz essa mesma estratégia que a gente já fez lá em mecânica dos sólidos. A gente acompanha uma partícula de fluido. Tá? Então, tem um fluido X, tem uma partícula de fluido A, né? Na posição XA, ela tem um vetor velocidade A. Aqui uma B, numa posição XB, tem um vetor velocidade B, e assim sucessivamente, né? Seria acompanhar as partículas de fluidos individuais. Só que o problema, né, aqui o que a gente tem é uma simulação por CFD do escoamento em torno de uma esfera. É muito difícil seguir uma partícula fluida. Você dizer assim, eu quero essa partícula fluida e eu quero saber o que vai acontecer com ela e quero ficar preso nessa partícula daqui ao longo de todo o escoamento, porque ela se move, ela se deforma, e a gente tem um pouco de dificuldade de acompanhar as propriedades físicas ao longo ela se deforma, ela rotaciona, ela cisalha, certo? Então, não é tão simples fazer o acompanhamento de uma partícula fluida ao longo de um escoamento. Tá? Então, em mecânica dos fluidos, é difícil seguir partículas fluidas, muito mais do que bolas de sinuca ou corpos sólidos, né? Em termodinâmica, a gente faz essa análise, vamos dizer assim, lagrangiana, mas o fluido está em repouso, na verdade. Então, a coisa é muito mais simples, né? A gente analisa uma massa, quando vocês fizerem lá termodinâmica, vocês vão ver que existe uma análise da massa fixa, mas essa massa ela não está se movimentando. A gente está lá com um pistão comprimindo uma certa massa de ar, mas é um ar parado. Então, a gente consegue analisar uma massa fixa, a gente consegue ficar acompanhando, entendendo o que está acontecendo, mas porque essa massa não está escoando para lugar nenhum, tá? Então, em termodinâmica, a gente consegue analisar uma massa, mas porque ela está parada. Uma massa de fluido, né? Mas porque ela está parada. Quando o fluido não está em repouso, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, tá? Então, por isso que em termodinâmica, por isso que em mecânica dos fluidos, a gente está muito mais interessado em acompanhar, em saber uma certa região do espaço. Então, a gente pega aqui um ponto x e y desse escoamento e a gente analisa todas as partículas que passam por ali. É muito mais fácil fazer isso, tá? Então, por exemplo, aqui, olha como que essa região aqui ela varia muito, Tá vendo? Então, a gente pega aqui esse ponto x e y e simplesmente analisa as partículas que estão passando ali, em vez de acompanhar uma partícula. Isso é muito mais simples, tá? Então, por que, né, que é tão difícil? Né? A própria definição de partícula não é muito simples à medida que ela se move. Né? Como é que você tem que fazer como é que a gente marca uma partícula e segue ela, essa mesma partícula? Né? Imagina, né, na água, alguma coisa assim. É muito complicado fazer isso. A interação molecular seria mais direto. Você pegar as moléculas de água individual, mas isso em escala real é quase que impossível, tá? Porque ia ficar muito custoso computacionalmente. E as partículas fluidas se deformam continuamente ao se moverem. Então, tem outros motivos aqui, mas esses são os principais que fazem com que seja muito difícil acompanhar uma partícula de fluido. Por isso que a gente dificilmente usa essa estratégia euleriana, que é a de acompanhar o escoamento. Mas existem algumas aplicações muito específicas que isso tem que ser feito. Por exemplo, isso daqui é uma simulação em CFD de uma fábrica, né, da chaminé de uma fábrica. Então, a dispersão de poluentes na atmosfera normalmente é feito dessa forma, porque a gente quer analisar como que o poluente está se encaminhando à medida que ele sai sujeito às correntes de ar, tá?
Beleza? Se a gente fosse traçar uma região de interesse, ela teria que ser quase infinita, né? Porque a gente não sabe direito para onde o poluente vai. Então, aqui a gente acompanha cada partícula ou cada elemento fluido, e aí a gente consegue restringir a análise para uma região menor aqui, ó, tá? Beleza? Aqui, por exemplo, não precisa fazer uma análise tão grande. Então, a dispersão de poluente normalmente é feito pela análise lagrangiana. A gente acompanha as partículas de fluido. Ou uma técnica de medir velocidade do escoamento, porque o pessoal normalmente injeta, isso daqui é difícil ver esse experimento, porque normalmente ele tem que ter um elemento que dá contraste e depois iluminar com uma luz que esse contraste aparece. E aí depois uma câmera vai medir o deslocamento e o tempo que as partículas que estão visíveis passam. Então isso é o que se chama de PIV, Particle Image Velocimetry, ou velocimetria por imagem de partículas. E aí não tem jeito, a gente tem que colocar a partícula no escoamento, e aí a câmera vai, assumindo que a partícula tem a mesma velocidade do escoamento, a gente mede a velocidade das partículas individuais. Aqui o laser, né, seria a fonte de luz, seria esse laser aqui, ó. E aqui dentro é difícil ver aqui o experimento, né, a gente não está vendo a câmera direito, mas é basicamente esse esquema aqui, ó. A gente vê a velocidade, né, e consegue analisar o perfil de velocidade, iluminando essas partículas com laser e medindo com uma câmera de alta velocidade, eventualmente. Tá? Então, existem, aí, nesse caso, para a gente fazer a simulação numérica e determinar a velocidade de cada partícula, não tem jeito, né? A gente tem que usar a descrição lagrangiana. Mas são casos específicos, não são. Normalmente a gente faz o que a gente chama de estratégia euleriana. É o que a gente vai usar. É o método do volume de controle. Uma região do espaço é definida por onde o escoamento passa. E a gente fez isso para o teorema do transporte Reynolds. E para a conservação da massa diferencial, que a gente acabou de fazer aqui, tá? Não é necessário a gente saber a posição e a velocidade da porção de fluido. A gente define funções, né? P, pressão de x, y, zt, velocidade de x, y, zt, aceleração de x, y, zt, em cada posição do campo. Isso daqui não está acompanhando a partícula. Essas quantidades aqui, como a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar aqui alguns slides. Isso aqui, ó, não está acompanhando a partícula. Esse campo de velocidade, a gente tem um ponto x e y aqui, e a gente está acompanhando todas as partículas que passam por esse ponto x e y. É o que a gente obtém por essas expressões aqui, por exemplo. Tá? Beleza? Isso não significa que seja... tanto é que a partícula aqui, ó, ela tem outra velocidade, tá vendo? Certo? Então a gente não está acompanhando a partícula, a gente está num certo ponto e todas as partículas que passam por ali respeitam essa relação, tá? Que a gente viu que é bem simples, né? De resolver os problemas. Esses todos que a gente fez aqui foram resolvidos dessa forma. Muito mais simples do que se a gente tivesse que ficar acompanhando as partículas se movendo. Tá? Beleza? Então, ó, o campo de velocidade em coordenadas cartesianas pode ser escrito dessa forma aqui, né? O VW, onde a própria componente U pode depender de x, y e z, a componente V, então é um caso bem geral aqui, né? E a componente W de todas essas componentes. A gente, na prática, aqui no curso, no máximo vai ficar com escoamentos bidimensionais para a gente resolver, porque a coisa é bem complicada, né? Se for colocando mais dimensões aqui e transiente, o bicho pega, né? Não fica tão simples. Então, na descrição euleriana, todas as variáveis de campo são definidas em qualquer posição x, y, z, no volume de controle, em qualquer instante de tempo. Tá? Então, isso é um parênteses dentro de cinemática de partícula que a gente precisa fazer, né? É uma coisa muito importante de ser comentada no estudo de mecânica dos fluidos, para vocês entenderem mais ou menos, conceitualmente, o que a gente está fazendo. Tá? Então, não é necessário saber a cinemática das partículas individuais, a gente está interessado na pressão, velocidade e aceleração de qualquer partícula fluida, a gente não quer ficar seguindo partículas, né? Que passe no local e tempo de interesse, que é o que a gente quer analisar. Então, por exemplo, a asa de um avião, 2 pontos
do escoamento, né? Uma região do escoamento. Então, nessa é a região do interesse que a gente está analisando, tá? Uma analogia a isso aqui, que eu acho interessante, é a determinação da propriedade de um rio. Você quer saber velocidade, né? O campo de velocidade, o campo de pressão de um rio. Você pode jogar um sensor que se desloca junto com a corrente, e aí você tem a descrição lagrangiana, e aí você tem o rio, e esse sensor, à medida que ele se desloca com a corrente, ele vai medindo velocidade e pressão em diferentes posições para a mesma partícula fluida, né? Ela vai sendo animada de diferentes velocidades e diferentes pressões à medida que ela vai se movendo ali na corrente. Ou então você bota um sensor aqui, ó, sei lá, um sensor de velocidade, uma turbininha que gira em função da velocidade do fluido, um sensor de temperatura, um sensor de pressão, e você avalia, aqui um sensor de temperatura, né, um sensor de pressão, e você avalia ali pressão, velocidade e temperatura, num certo ponto. Você pode fazer em outros pontos, né, você pode colocar o mesmo sensor em os mesmos sensores. Então, velocidade 2, aqui seria velocidade 1, aqui pressão 1, temperatura 1, aqui velocidade 2, um sensor de pressão P2 e um sensor de temperatura T2, por exemplo. Então, essa é a descrição euleriana. Todas as partículas que passam ali, você está querendo saber velocidade, pressão e temperatura, nesse ponto. E todas as partículas que passam aqui, você está querendo saber velocidade, pressão e temperatura nesse ponto. Então, a descrição euleriana, você instrumenta uma certa região. A descrição lagrangiana, você tem que colocar um sensor seguindo o escoamento. Imagina, é muito difícil você colocar um sensor, até mesmo para você confrontar seus cálculos, né? Você colocar um sensor que vai seguindo todo o escoamento, descrever esse movimento e depois simular isso, né? É muito complexo. É muito mais simples você ter um sensor paradinho, simular ali tudo que está acontecendo quando que o escoamento desenvolve, quando passa por uma região, e depois comparar o que você mediu com o que você calculou, tá? Certo? Então, outro exemplo aqui, ó, isso aqui é um túnel de vento, né? A gente já viu em alguns exemplos disso aí para trás. Então, um túnel de vento é nada mais, nada menos do que um ventilador muito forte, em escala, né? Então, ele tem a velocidade que atinge aqui um avião, por exemplo, está na mesma escala proporcional. Claro que isso não é uma regra de 3, né? É muito mais complicado do que isso. Mas para simular as forças que o avião sofre quando ele voa, né? Tanto a sustentação quanto o arrasto, né? Que tende a empurrar o avião para trás à medida que ele quer ir para frente. Então, os sensores, ó, podem ser instalados em cada ponto aqui do avião. É difícil a gente instalar um sensor que acompanha uma partícula e passa aqui para um avião, né? Então, ele está instrumentado em cada ponto aqui com sensores de pressão e velocidade, tá? E a questão é que as leis... Qual é o problema disso? Né? Que as leis físicas, assim como a gente fez isso lá atrás em análise integral, elas valem para uma parcela fluida ou partícula, e não locais fixos no espaço. Então, a gente tem que fazer uma conversão entre essas descrições. Mas é muito mais fácil fazer essa descrição do que trabalhar sempre com a descrição lagrangiana, tá? Se a gente estivesse usando, óbvio, né, a descrição lagrangiana, as equações do movimento seriam aplicáveis diretamente, mas a gente ia ter a complexidade de ter que acompanhar o escoamento. Então, por isso que a gente tem que estudar a cinemática na descrição euleriana, tá? Beleza? Então, vamos dar uma paradinha aqui, são 9h30. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma questão? Passou alguma coisa rápida aí? Tá tudo bem, professor. Obrigado. Beleza, então, galera. Então, vamos dar uma paradinha aí. Aí daqui a 10 minutos a gente volta. Respirar um pouco, beber uma água.